Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Luís Pardal, Francisco Brito e Patrícia Machado para o programa deste 16 de outubro. Vamos falar sobre a Associação Évora 2027, Évora Capital da Cultura. Tem que ter toda também uma organização formal, burocrática, vou eu chamar-lhe assim, que tem, neste caso, como presidente Maria de Só Ramos. Vai contar com António Costa da Silva na direção financeira e Bruno Fraga Brás na direção de comunicação e alcance. São os primeiros lugares que estão agora já definidos. De recordar que António Costa da Silva é economista, atual presidente adjunto da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, foi deputado eleito pelo PSD aqui no Distrito de Évora. Já Bruno Fraga Brás é consultor de comunicação. Atualmente desempenha funções de assessor da Fundação Eugénio de Almeida em Évora. Surgem as primeiras críticas políticas, neste caso surgem por Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora, que diz que questiona se esta capital europeia da cultura está a ser partidarizada, já que a direção é dominada pelo PSD. Começo pelo Luís Pardal. Luís, olá, bem-vindo. Está-se a partidarizar a Associação Évora 2027? O que é que dizes? Olá, viva. Vamos já ouvir o Luís Pardal em condições, agora acho que sim. Olá, viva, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Bem, sobre este assunto, eu queria deixar claro que, por exemplo, Bruno Fraga, eu não conheço Bruno Fraga, não é? Portanto, tenho pouco a dizer sobre, enfim, a sua... É um profissional do setor da comunicação, portanto, reconhecido não pelo conheço. espaço. Agora, eu percebo esta percepção de que, de facto, o PSD está a procurar dominar a capital europeia da cultura, neste caso através da associação, que é uma estrutura que tem uma importância basilar naquilo que é a estratégia e a execução, enfim, desta bandeira que nós todos nos orgulhamos de ter em 2027 e depois para o futuro, naturalmente, também em termos de autarquia. Mas isto preocupa-me bastante, que eu acho que nos deve preocupar a todos em Évora e no Alentejo. É que se, por um lado, no princípio do processo, se procurou, enfim, até porque não poderia também ser de outra forma, não é? Portanto, termos várias instituições de Évora e enfim, com uma abrangência regional muito forte, não é? Portanto, uma candidatura nesta perspectiva plural. Não é? Em termos de participação de diversas instituições com diversas perspectivas e diversas missões. Por outro lado, tivemos, digamos que a equipa de missão, claro, enfim, com uma conotação muito forte, porque também, enfim, foram escolhidos e indicados, sobretudo através da Câmara Municipal, enfim, com uma questão que é, de certa forma, compreensível. Agora, nós entramos noutro patamar que é, vamos meter agora então as mãos à obra. E de facto o PSD é muito evidente que tem uma larga maioria, aliás, para não dizer o pleno quase, não é? da gestão desta associação. Se não se quisesse transmitir esta percepção, enfim, se calhar tinham-se feito escolhas em termos de Constituição de uma forma diferente. É claro que com Maria do Céu Ramos, a Presidente da Associação, não é? Quer dizer, é uma pessoa com reconhecido trabalho e tudo mais. Agora começamos a entrar num patamar de indicar membros e estamos a ver já o caminho que estamos a tomar. Portanto, isto preocupa-me porque estamos a um ano das eleições autárquicas e tenho muito receio que estejamos aqui num enclave, e nos próximos meses com certeza que vamos estar num enclave entre uma perspectiva muito vincada da CDU e da Câmara Municipal e uma perspectiva do Governo por via deste alargar digamos, do domínio desta associação.
É preocupante. Nós já sabemos muitas coisas. Já sabemos que por mais voltas que a Câmara dê, aliás, eu até sugiro já à CDU que possa já começar a construir o argumentário para vir justificar aos eburenses porque é que não vamos ter um pavilhão multiuso em 2027 como é expectável. Isso, enfim, eu recomendava já o constituto desse argumentário, por um lado. E vamos ter as eleições autárquicas, como estava a dizer, não é? Eu tenho muito receio que quem saia prejudicado desta questão toda seja, de facto, a Évora e a região Alentejo. Francisco Brito, olá, boa tarde, bem-vindo a este Sinó, talvez. Entendes que como é que tu analisas estas escolhas para alguns dos pelouros da direção, porque outros têm de ser em concurso público internacional, nomeadamente o executivo e o artístico. Como é que entendes estas escolhas e estas suspeitas ou críticas de que esteja a ficar partidarizada e tomada pelo PSD a Associação 2027? Bem-vindo. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde a quem nos ouve. Bem, parece-me que, de facto, o foco que estão a dar a esta questão não é o foco correto. Portanto, temos uma associação que efetivamente teve durante muito tempo parada, portanto, com uma série de problemas que precisavam de ser resolvidos. Tivemos um governo anterior do Partido Socialista que não teve essa capacidade de resolução e, por outro lado, temos uma Câmara Municipal que não tinha qualquer capacidade de exigir ao anterior governo aquilo que quer que fosse. Aliás, não é ao anterior governo, nem ao atual, portanto não exige nunca ao governo aquilo que deveria exigir. Sabe-se nos corredores, portanto não sei se esta informação é verídica ou não, mas é aquilo que efetivamente se ouve, que haveria um acordo entre a CDU e o PS, portanto entre a Câmara Municipal de Évora e o anterior governo, para distribuir estes lugares. Portanto, aquele consenso e aquela unanimidade que é falada é uma unanimidade entre a CDU e o Partido Socialista. Portanto, não me parece também que isso seja propriamente um tema a vincar neste momento, o da unanimidade, porque efetivamente aquilo que estava a ser feito antes era um jogo político entre estas duas forças partidárias e políticas. Aquilo que nós temos agora é efetivamente um novo governo que precisou de resolver esta situação, precisa de pôr esta associação a trabalhar rapidamente. Estamos bastante atrasados naquilo que é a execução da Capital Europeia da Cultura, com muitas incertezas que não deveríamos ter neste momento, não só esta parte das infraestruturas, mas também ao nível do financiamento, nomeadamente da Câmara Municipal de Évora, como é que a Câmara Municipal de Évora continuará a financiar a Capital Europeia da Cultura, e por isso é necessário tomar medidas. E as medidas foram tomadas, aquilo que o Governo tinha que fazer fez, portanto, nomeou ou indicou quem é que deveria ser a pessoa a gerir, a encabeçar a associação. Não conheço como é que esse trabalho foi feito junto da Câmara Municipal, percebo que a Câmara Municipal possa não ter concordado, porque, enfim, sendo um governo do PSD, qualquer tipo de opção, a não ser que o PSD indicasse uma pessoa do PCP, a opção da Câmara seria sempre diferente. Portanto, isso já sabemos. Agora, é incontestável que a doutora Maria do Céu Ramos é uma pessoa extremamente competente, com muitas provas dadas. Portanto, se nós queremos ter uma capital europeia da cultura efetivamente a acontecer e muito boa, efetivamente temos a melhor pessoa para estar à frente. Com certeza que quem nos ouve concordará comigo que é melhor ter Maria do Céu Ramos, que é uma pessoa que conhece bem este território, que fez parte também deste dossiê de candidatura, do que ter, por exemplo, o antigo Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que efetivamente se apontava para presidir esta associação e, enfim, acho que muita gente concordará comigo que efetivamente não reunia as condições necessárias para este cargo. E, naturalmente, se a Presidente é Maria do Céu Ramos, indicará nos postos que são de nomeação pessoas da sua confiança. Portanto, indicou António Costa da Silva, que é uma pessoa extremamente competente, e isto é algo que é sublinhado não só na área política do PSD, mas também noutros partidos. Portanto, até partidos bastante à esquerda sublinham a competência de António Costa da Silva, porque efetivamente onde tem estado, onde tem trabalhado, tem conseguido bastantes resultados. É uma pessoa muito ponderada, é uma pessoa que efetivamente, quando ocupa um lugar, é para trabalhar de forma séria. E isso nós temos visto, não só
só na agência de promoção de turismo, mas temos visto também, por exemplo, quando é eleito, e está neste momento eleito também como força da oposição em Viana do Alentejo, que faz uma oposição muito construtiva, como fez também aqui em Évora. Portanto, eu posso deixar, o Luís Matias já me está a dar a indicação, posso deixar para a segunda ronda o resto dos comentários. Sim, porque está na altura de ouvir a Patrícia Machado. Olá, Patrícia, bem-vinda, boa tarde. E tu que dizes, achas que também te parece que esteja a ser feita uma partidarização desta associação, que tem como função gerir a capital da cultura? Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos colegas de painel. Eu acho que estamos perante uma situação, de facto, que não é nova do ponto de vista de alertas. Aliás, o início dos procedimentos, desde logo, com aquilo que significou o chegar a esta constituição da associação, a indicação do Presidente e aquilo que se estava mesmo a ver que poderia acontecer, esses alertas estão-se a confirmar, lamentavelmente. E eu queria colocar aqui 3 ou 4 aspectos, porque nós bem que podemos dizer e argumentar em cada um dos momentos que estamos todos muito satisfeitos com a vitória da capital de Évora, a capital europeia da cultura, que estamos todos profundamente empenhados nessa finalidade, mas depois os atos e aquilo que vai sendo verificado e o que vai acontecendo revelam precisamente inquietações que não podem deixar de ser colocadas e trabalhadas no sentido de não comprometer aquilo que é, digamos assim, o conteúdo, o objeto, não permitir a descaracterização do projeto. E há aqui alguns fatores que eu gostava de sublinhar. Primeiro, desde o momento do início deste processo, que se procurou, respeitando as naturais e legítimas diferenças de opiniões, constituir uma comissão executiva que permitisse, pelas entidades que a compunham, portanto, alargar a discussão e encontrar consensos. Isso foi sempre possível em todo o processo. Sempre. E ao contrário de especulações, insinuações, diz que se, corredores que, sempre houve este trabalho com entidades muito diferenciadas e com ideias naturalmente muito diferenciadas. Constitui-se a Comissão Executiva e constitui-se uma equipa de missão que todos valorizaram do processo, do alcance, da conquista, portanto, o papel muito importante que ela teve e que hoje parece que é remetida para uma coisa que não interessa. E, portanto, desde esse início eu sublinhava esta questão de facto de consenso, de trabalho em conjunto, liderado pela Câmara Municipal, com uma contribuição importante das várias entidades e com um papel inquestionavelmente positivo da equipa de missão. Segundo aspecto, desde o anúncio da vitória, que a Câmara Municipal, por via do seu Presidente, que insistiu desde a primeira hora, aliás, no próprio local, com o então Ministro da Cultura, e aí sucessivamente, para o início das negociações e da discussão sobre várias matérias, desde logo a criação da associação, as fontes de financiamento que são necessárias definir e que compete ao Governo, quer aquelas de verbas comunitárias e fundos comunitários, quer aquelas por via de financiamento direto do Governo, e que nós sabemos, isto foi em 2023, janeiro de 2023, o primeiro pedido de reunião, que só se veio a realizar em maio, após muita insistência por parte do município e, naturalmente, com o acompanhamento e preocupação da própria Comissão Executiva. E, portanto, há aqui 2 aspectos que são absolutamente imprescindíveis de sublinhar nisto. É porque estes alegados atrasos têm responsáveis. E tem responsáveis particularmente o Governo do Partido Socialista, que arrastou e que, com o disputar das eleições legislativas antecipadas, teve até à última, perante questões de necessidades de criar e de indicar o Presidente, com muita conversa natural entre a Câmara e o Governo, que aliás não compete à Presidente, segundo os estatutos, é entre acordo entre o Governo e o município que se chega à conclusão de quem é o Presidente da Associação e que deixou isto naturalmente para as mãos do Governo do PSD, que também é responsável hoje por atrasos que hoje se continuam a verificar. Quer do ponto de vista daquilo que demorou desde a tomada de posse até à constituição da Associação, embora eu sublinhe que a principal responsabilidade do Governo do PS, quer continuam por cumprir a questão dos compromissos e das fontes de financiamento, dos comprometidos relativamente a fundos comunitários, quer
das verbas que estão definidas e que estão previstas e continuam por definir e por concretizar por parte do Governo, sim, sobre o pavilhão multiusos, sobre a questão da escola de dança, a escola de dança, portanto, o Centro de Dança Contemporânea, obrigado. Portanto, isto a Câmara tem insistido fortemente junto do Governo, porque não é a Câmara que pode vir falar pelo Governo, tem que ser o Governo. E, portanto, vamos ver, de facto, a tal celeridade relativamente a esta matéria. Viu-se a questão por causa do estatuto remuneratório, até da Presidente, e coisa, de facto, é uma coisa em que se propõe que se respeite a tabela salarial e aí vêm as propostas, naturalmente, de associação de verbas completamente... pronto, mas eu nem queria entrar muito por aí. E um último aspecto que tem a ver com, de facto, agora que se fala tanto ao apelo à responsabilidade por parte, nomeadamente, do Governo, e sabemos o que é que isso tem de interesse, que responsabilidade é esta que alguns partidos estão a ter? Eu aqui não posso deixar de colocar o PSD, de facto, em que o que é que está no centro da preocupação? É respeitar aquilo que é a origem deste projeto, desta grande conquista. Que respeito é que se tem pela equipa de missão? Porque, vamos lá ver, isto não é indicado pela Presidente. É natural que a Presidente queira dar a opinião e sempre se discutiu. Isto foi votação na Assembleia Geral. Havia propostas alternativas, nomeadamente para a comunicação. Inclusive, aquela que foi responsável na equipa de missão pelas questões de comunicação. E não digam que isto são questões partidárias, do ponto de vista dessa pessoa, não tem nada a ver com a Câmara. Enquanto profissional, reconhecida, todos valorizaram. Foi chumbado. Portanto, aquilo que é responsabilidade também aqui partidária, daqueles que têm intervenção no Conselho e na região, e do que o PSD está a procurar fazer, eu acho que é de preocupação, de alerta e de que, obviamente, não tenho dúvidas nenhumas da parte da Câmara, os eleitos da CDU, por parte do PCP, tudo continuará a fazer para esse caminho de consenso, de defesa deste projeto e de respeito, naturalmente, pelas entidades e instituições que aqui trabalham e que podem beneficiar, sem ser no sentido utilitário, desta grande conquista. O que estamos a assistir, infelizmente, não é isso. E vamos ver, hoje há a reunião de Câmara, amanhã há a Assembleia Geral da Associação, portanto, da Capital Europeia da Cultura, que novos desenvolvimentos é que ainda vamos assistir mas deixo aqui uma grande preocupação relativamente a esta matéria. Luís Pardal, há um risco de descaracterização do projeto, como a Patrícia aqui diz, que possa acontecer com, basicamente, por aquilo que percebo, o afastamento quase total ou total da equipa que esteve na equipa de missão. Claro que todas estas interferências vão impactar diretamente naquilo que é a caracterização do projeto e, claro, isto vai criar ruído na organização. Agora, antes disso, eu queria aqui deixar bem claro que, quer dizer, está-se aqui a atribuir a responsabilidade quase que exclusiva disto tudo ao anterior governo. Nós temos que ser intelectualmente sérios e ter consciência de que houve um processo que despoltou eleições antecipadas, que isso teve uma interferência muito grande naquilo que era a atividade do governo. Portanto, quer dizer, isso é um motivo que toda a gente compreende, infelizmente, o impacto que isso tem. Nós não podemos querer só ter eleições antecipadas e depois não arcar com as consequências. Infelizmente, não, mas também havia, mas esse é outro ponto. Havia uma base de entendimento aqui entre os parceiros que precisava de ser feita. E isso também demorou muito tempo. Esse diálogo entre os parceiros demorou também muito tempo. Tudo isto são processos e tudo isto são etapas que contribuem para o arrastarem, infelizmente, desta decisão que, enfim, como sabemos, o tempo das pessoas, ou aliás o tempo das instituições, muitas vezes não é o tempo das pessoas. Agora, não acho sério que se esteja a atribuir aqui culpas exclusivas ao anterior governo. Até porque no anterior governo nem sequer a associação ainda estava constituída e, portanto, não havia forma também de dar passos e, portanto, não podemos atropelar aqui as etapas. Por outro lado, é importante nós, e isso foi sentido e foi algumas críticas que foram apontadas sobretudo à Câmara ou à gestão da CDU da Câmara, porque importava também que houvesse uma maior transparência. Quantas vezes é que aconteceu
questionar-se o Presidente da Câmara Municipal sobre esta matéria, mesmo vereadores da oposição ou na Assembleia Municipal, questionar o estado das coisas. E nunca há uma resposta, nunca houve uma resposta. Portanto, esta postura de vedar a transparência da candidatura passou uma imagem negativa. Enfim, tinha o argumento de que, bem, há aqui uma reserva em termos da candidatura. Não pode haver reserva com vereadores. Portanto, esse diálogo, essa proximidade tem que existir. E isso sentiu-se, isso foi uma marca negativa deste processo. Por outro lado, o envolvimento com a população, não é? Portanto, é outra crítica que foi sempre apontada e que corroboro, portanto, com esta necessidade maior de envolvimento. E, portanto, lá por termos conseguido esta conquista, não significa que não tenham que haver alterações. É importante que hajam alterações e é importante que os governos, quer dizer, se fosse no cenário do anterior governo do PS, ou neste caso do governo do PSD, que digamos que é um agente muito importante, como sabemos, e que agita, digamos, de uma forma positiva para que isso também contribua para estarmos mais, enfim, comprometidos com aquilo que é o sucesso que todos nós queremos que este ano e os próximos tenham. Agora, o que eu sinto é que o governo do PSD está a abusar. Ou digamos que as massas do PSD estão a esticar a corda. Mas isto vai correr mal, infelizmente. E depois, quando correr mal, depois têm que ter costas largas. Mas eu acho que estão sinceramente a esticar a corda porque, enfim, também está em linha com aquilo que é a atuação do PSD, que é admitir, exonerar, quer dizer, tudo o que tiver, digamos, com verbos parecidos com estes, o PSD está lá. Matar o povo socialista. Não é matar o povo. Não é matar o povo. Aí é que está o problema. É que não é matar o povo, é tomar decisões que impactam depois naquilo que é a estabilidade das instituições. Isto de uma forma cega, porque estão sedentos desta campanha de comunicação que estão a criar. Não diria muito bem, porque as pessoas também não são, desculpem lá, não são cegas. Agora, a questão é esta. E isto, como estava a dizer, vai ter um impacto, espero eu, enfim, espero estar enganado, mas também espero estar cá para não dou a voz e dizer aquilo que penso. Francisco, o PSD terá aqui noção desses riscos que o Luís Pardal aqui levantou também. Há um risco de descaracterização do projeto que conquistou um júri para ser realizado. Corre-se o risco desse projeto inicial ficar descaracterizado. Bem, parece-me que a única descaracterização que pode efetivamente aqui acontecer é terminar com o marasmo que tem existido. Portanto, esta falta de ação da Associação e da Capital Europeia da Cultura efetivamente encontra aqui uma nova velocidade, e isso é inequívoco. Portanto, com estas pessoas, com a competência destas pessoas, a Associação terá que trabalhar noutra velocidade e com outra competência em relação àquilo que tem acontecido até aqui. E por isso, naturalmente, existe aqui um medo, quer da CDU, quer do PS, porque efetivamente tinham em si, portanto, acreditavam que esta capital europeia era sua, portanto, a propriedade era da CDU e do Partido Socialista, e agora percebem que para isto funcionar efetivamente têm que vir outras pessoas que não são controladas por si. Portanto, existe este receio. A verdade é que critica-se, enfim, esta ligação ao PSD. Eu tinha ideia que Bruno Fraga Brás não era da área política do PSD, não conheço a pessoa, portanto, sei que vi no currículo que trabalhou com um governo do Partido Socialista, não sei se era por ser do PSD ou não, mas a verdade é que tem trabalho feito também na Fundação. Portanto, aqui os joséborenses e a população do Alentejo pode estar confiante que efetivamente é uma equipa com qualidade. E é isso que nós precisamos. Portanto, pode haver estes fé-divers, estas críticas, pronto, isto é normal. Naturalmente que o Partido Socialista sentia que tinha uma grande posse na administração pública, em tudo o que poderia chegar, e de repente sente que afinal a sua incompetência faz com que estas pessoas do Partido Socialista tenham que sair dos lugares para que se comece efetivamente a trilhar outro tipo de caminhos, com outro tipo de competência. E isto, enfim, é normal, portanto faz parte da política. Agora, aquilo que me importa a mim como
eburense e como agente político local é que efetivamente existe trabalho, porque a Capital Europeia da Cultura está muito atrasada, tem um programa desenhado que tem que ser cumprido, mas acima de tudo, para cumprir este programa é preciso resolver questões anteriores que são extremamente graves, que não têm vindo a público e que efetivamente têm que ser resolvidas, portanto, e só são resolvidas efetivamente com competência. Portanto, não me preocupa muito se as pessoas são do PSD. São questões mais CDS, de âmbito mas... de acordo político, de entendimentos políticos, não parece seja administrativos públicos. A Patrícia levantou as questões também do financiamento. Sim, não parece seja entendimento político no ponto de vista partidário, portanto não se confunda aqui, não são questões partidárias, são questões de entendimento político porque, efetivamente, quem tem que dialogar são agentes políticos das diferentes instituições. Neste caso concreto, por exemplo, a Câmara Municipal de Évora tem que afetar 10 milhões de euros à Capital Europeia da Cultura, que ninguém sabe exatamente onde é que eles vêm. Tem que arranjar 12 milhões para construir um centro cultural de usos múltiplos, que ninguém sabe onde é que esse dinheiro está. E estamos a 2024 a caminhar para 2025, portanto, isto são questões factuais, quer dizer, existe aqui de facto muita incompetência acumulada da CDU e do Partido Socialista que tem que ser rapidamente resolvida. Isto não é uma tarefa nada fácil, mas tenho a certeza que esta equipa terá a capacidade para o resolver, e isso é aquilo que também que os eburenses podem confiar, porque efetivamente há compromisso. E não havia compromisso até aqui, portanto é normal que exista este nervosismo da Patrícia e do Luís Pardal, porque efetivamente sabem bem que estava-se a deixar arrastar, deixar andar, e as coisas não se resolvem. Isto é factual. Portanto, efetivamente não se resolveram. E a partir do momento em que este governo entrou, começaram-se a resolver. Portanto, e é isto que a história vai contar, e é este o medo da CDU e do Partido Socialista, porque na história fica a incompetência destes dois partidos e fica a capacidade do governo do PSD e CDS de conseguir colocar esta questão a andar. Mas não é isso, efetivamente, que mais importa na Capital Europeia da Cultura. O que importa é que, efetivamente, consigamos progredir e consigamos ter uma cidade mais capacitada para o futuro, e que nos mostre efetivamente uma boa Capital Europeia da Cultura para quem cá está e para quem está fora. Patrícia, falou-se aqui do nome de Pedro Adão e Silva como uma alternativa para liderar Évora 2027. Seria uma alternativa viável, uma equipa constituída por um antigo Ministro da Cultura em vez das personalidades que foram escolhidas? Eu nem vou comentar isso, não. Eu acho que isso nem merece comentário, porque isso nem sequer esteve em cima da mesa, nem está em cima da mesa. Estou séria, sabes perfeitamente que esteve. Francisco, não sei que teve e agradecia que não pusesse em causa a minha seriedade. Porque uma coisa é as posições sérias, outra coisa é quando digo que isso não é uma questão, isso é uma não questão. Então estás mal informada. Como é óbvio. Não. Isso é uma não questão. Eu acho que tu estás a lançar elementos para cima da mesa para gerar confusão e para desviar a questão de fundo, que é aquilo que está gravado no programa. E ainda bem que esse programa é gravado, porque o Francisco Brito acaba de, pela sua voz, dizer aquilo que está em cima da mesa. É passar um atestado de incompetência a todos aqueles que construíram a Évora Capital Europeia. E ao Partido Socialista. Portanto, a todos aqueles. Isso é bastante claro. O que coloca isto está muito atrasado, o projeto não tinha condições nenhumas para ser concretizado e, portanto, estes são os mais competentes, parece que não há mais gente competente, e eu não estou aqui a pôr em causa a competência individual de cada um deles. Eu acho que o problema aqui é de outra natureza. E penso que quem nos está a ouvir percebe que o problema aqui é de outra natureza. Houve sempre uma capacidade de gerir, aliás, sob a liderança da Câmara Municipal, esses consensos, essas diferentes opiniões, essas diferentes visões para a construção de um projeto que foi vencedor. É bom não esquecer que há entidades internacionais que vamos ver o pronunciamento relativamente a isto. Nós vamos ver ainda novos capítulos, não tenho dúvida nenhuma, infelizmente, sobre esta matéria. Veja-se o que aconteceu em Guimarães. Esta sede, naturalmente, de não gerar consenso, porque há competência para muita coisa, menos para gerar consenso pelos vistos. Portanto, não está aqui em causa, era o que mais faltava. Quantas vezes acusam a CDU disso, ao contrário daquilo que é a realidade. Não está aqui em causa os cartões partidários. Nada. Porque as pessoas não... Não. A questão que aqui está em causa é o comprometimento do projeto. E não adianta vir para aqui colocar elementos que os nossos ouvintes não estão na posse deles, obviamente, mas que o Francisco e o Luís estão. Porque sabem perfeitamente porque é que a Constituição só agora é que pode ser construída. Porque sabem perfeitamente. As eleições antecipadas foi em março deste ano. Não foi em janeiro de 2023 que se falava disso.
há sim responsabilidades do ponto de vista apesar de muita insistência da Câmara, da Comissão Executiva, da Capital, do Governo tardar em dar a resposta de acordo com o formato da constituição da Associação. Para o tal pavilhão multiusos, há um compromisso do Governo relativamente a determinadas verbas. E há onde um é que isso está compromisso. escrito? Não, Isso é que importa, onde é que isso há está? um compromisso do governo, do anterior governo, e que Mas este ficou não escrito, desmentiu. então. É um E, protocolo. portanto, está... É? Francisco, se eu puder continuar... Força, mas E, explica portanto, isso. são tão céleres numa coisa, mas quando são confrontados com como é que é, continuam a não designar as verbas correspondentes ao compromisso que existe. E, portanto, eu acho que há aqui questões que se podem tentar ventilar, manipular, deturpar, mas os envolvidos em todo este processo sabem. E as reuniões de Câmara também estão gravadas. E há atas. Portanto, esta questão de que perante perguntas, e das Assembleias Municipais também, perante perguntas há silêncio, portanto, nunca houve... Do Presidente da Câmara sempre houve muito. Nunca Muito houve mesmo. falta de informação relativamente ao andamento da coisa. Mas eu queria aqui sublinhar, de facto, esta desvalorização. Todos aqueles que estiveram empenhados neste projeto, particularmente da equipa de missão, da Câmara Municipal, ao Francisco. Francisco, isto só mostra essa sucessiva interrupção, só mostra que, de facto, estás arrependido daquilo que tu disseste. Pronto, que a questão é, finalmente Para concluirmos o tema, entretanto, finalmente também. chegou a equipa competente que vai pôr isto a andar. Como se não soubesse que há um processo, que há um tempo para cada uma das coisas, que há até um modelo de construção da capital que foi bastante amplificada a ideia de que era diferente de outros modelos de outras capitais europeias, que é em construção. Portanto, não se venha dizer que não estava nada feito, que agora é que vai ser. E há compromissos que não cabem à Câmara, que não cabem à Associação, cabem ao Governo, sim, indicar e disponibilizar as verbas para o seu andamento. E, portanto, este atraso, quer da constituição da Associação, quer das fontes de financiamento, continuam por não resolver, embora o Orçamento de Estado, vamos ver que resposta é que dá a isto. Vamos ver qual é a resposta que dá a isto. Já se está a ver qual é a não resposta. E relativamente ao Orçamento da Câmara, a mesma coisa. Portanto, já lá estavam verbas que, para garantir que isto não parasse, por causa dos atrasos dos governos, ambos, e certamente neste também terá contido aquilo que é necessário. E, portanto, eu queria aqui sublinhar, por um lado, a preocupação que deve ser transversal e que alguns não estão a denotá-la, e eu aqui particularizava o PSD, as suas intenções, os seus interesses, que é nada tem a ver com a valorização e com a não descaracterização deste projeto que temos que defender para a cidade, não com interesses partidários, e sim com interesses para o desenvolvimento da região. O Luís Pardal quer dizer alguma coisa. São 10 segundos. Este processo todo, espero não ofender ninguém e acho que toda a gente compreende. Isto, enfim, temos antes de Cristo e depois de Cristo. Eu diria que este processo todo leva-nos a dizer o seguinte: é antes da capital e depois da capital. E, entretanto, apareceu o Messias. Fica esse comentário do Luís Pardal, esse rodapé. Bem, mas a conversa segue com o Luís Pardal, porque o tema é ele que o traz, o próximo. E vamos falar ainda muito sobre a Capital Europeia da Cultura, e uma das suas virtudes é precisamente nós estarmos a falar dela, que é extraordinário, naturalmente. Sim. Temos estado sob períodos de aviso amarelo e laranja, com ocorrência de chuvas fortes e trovadas. Aliás, isto tem sido dias de muita chuva. Évora registrou centenas de ocorrências, muitas delas com prejuízos para bens de municípios. Pergunto ao Luís Pardal se a Câmara tem uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas que se possa conhecer, se os évrenses também sentem efeitos desse plano. Luís Pardal. Ela conhecida é, pelo menos por alguns, e aliás hoje até está em reunião de Câmara este assunto, a nova estratégia de adaptação às alterações climáticas, enfim, fruto de um processo na sequência de uma alteração legislativa em 2021, que digamos que este tipo de estratégias passaram a ter que ir à reunião de Câmara e depois ter o cunho da Assembleia Municipal. E, portanto, hoje, no dia de hoje, na reunião de Câmara, temos este assunto em cima da mesa com a apresentação sobre este tema, mas depois até posso
a seguir até falar um pouco mais sobre isso. Agora, aquilo que acontece é que, bem, eu acho que todos nós devemos reconhecer o impacto das alterações climáticas e que isso é sentido aqui também em Évora. Portanto, não há forma de negar uma evidência que é clara, sobretudo para as próximas décadas, em que, enfim, é expectável que nós tenhamos uma diminuição, digamos, daquilo que é a generalidade da média anual da precipitação, vamos ter um aumento da temperatura, sobretudo das temperaturas mais altas, vamos ter diminuição do número de dias de geadas e, era aqui este ponto onde queria falar, o aumento, digamos, dos fenómenos extremos, portanto, enfim, daquilo que é, sobretudo, no âmbito da precipitação. Ora, isto não há uma varinha de condão, é verdade. É verdade que vamos ter que nos procurar adaptar, e aqui por via das câmaras municipais, e neste caso em Évora, que é onde nós estamos, a Câmara de Évora precisa de rapidamente investir nesta matéria, porque são conhecidos os sítios, ou digamos os piores sítios, ou as zonas propensas a inundações, e aquilo que acontece é que nós temos uma estratégia municipal já há bastantes anos, mas depois não temos efetivamente concretização para fazer obra para que bens e pessoas, mas sobretudo, enfim, sejamos, digamos, até para utilizar aqui uma expressão já muito utilizada, sérios, quer dizer, Évora, felizmente, não está numa zona em que, em princípio, pessoas estejam em risco. É óbvio que em situações extremas isso poderá acontecer, mas estou a falar sobretudo de bens. Isto acontece muitas vezes. Há pessoas que não dormem, sobretudo à noite, não é? Portanto, quando há estas ocorrências de maior precipitação, há pessoas que não dormem descansadas na sua casa porque sabem que estão afetas a este risco. Há zonas da cidade com estes riscos. Há zonas da cidade com estes riscos. Conheço dezenas de sítios com estas características. E também conheço que a Câmara de Évora sabe disto e não faz nada. E isto é que é preocupante. E, portanto, depois dizemos que temos uma estratégia municipal de alteração às alterações climáticas e que este assunto entra lá, mas depois é pouco ou nada feito. E isto é preocupante. No novo plano que nós temos aqui, há, enfim, aqui um objetivo muito claro de adaptar a segurança de pessoas e bens a eventos extremos. Não é? Se nós formos ver o plano que lá está, praticamente todas as medidas que estão lá inscritas, portanto, 2022, é esta a baliza temporal, 2022-2025, se nós formos elencar tudo o que está lá para ser concretizado até 2025, obras concretas, com identificação de ruas, com identificação de ribeiras para intervir, é quase impossível intervir-se isto. E, portanto, está-se a apresentar este plano, quando na realidade depois aquilo nem sequer vai ser possível concretizar num prazo de 1 ano. E portanto, nós temos este sentimento da população, portanto, respondendo à questão que coloco, quer dizer, eu acho que as pessoas, de uma forma muito generalizada, não sentem que a Câmara está a atuar nesta matéria e é preocupante. Sabemos que há habitações, sobretudo na zona urbana, que estão contíguas, muito próximas a linhas de água. Não é? No caso do Frialeixo, da Ribeira dos Clérigos, ou no Charrama, no bairro da Comenda, quer dizer, é óbvio que se há uma enxurrada, as casas estão ali ao lado, bem, vai tudo, não é? Mas tem que se encontrar uma solução para estas pessoas. O ano passado houve uma pessoa que ficou desalojada, uma família, aliás, ficou desalojada. E o que é que depois, que concretizações é que isto tem? Depois não tem nenhumas. E depois apresentamos estratégias e renovamos estratégias que já sabemos que não vamos executar. Francisco Brito, os évorenses conhecem estes planos, há ações neste sentido. É possível também intervir de forma concreta perante estas alterações ou para lidar com alguns eventos extremos? O que é possível fazer? Bem, os évorenses não conhecem provavelmente estes planos, mas a verdade é que também mais importante do que conhecer os planos era conhecer as medidas no terreno que estes planos prevêem, porque não é só este plano concreto que o Luís Pardal referiu, é todos os outros planos, desde a mobilidade até mesmo até aos planos estruturantes, plano de urbanização e por aí fora. Portanto, a verdade é que esta Câmara Municipal com gestão CDU tem
elaborado alguns planos, muitos por subcontratação, portanto contratação externa, e há planos com qualidade, portanto que de facto desenham um horizonte que seria bom para a cidade de Évora, mas depois a gestão CDU não tem qualquer tipo de capacidade de executar as medidas propostas, portanto não tem qualquer capacidade de executar os planos. E isto são factos, portanto isto é a realidade que nós temos assistido nestes últimos 11 anos de gestão da CDU. E em relação concretamente às alterações climáticas, ou neste caso aos momentos em que existe num curto espaço de tempo um número elevado de pluviosidade, nós percebemos que a Câmara não só não tem capacidade de implementar medidas que criem alterações nos locais onde existem problemas, como não tem capacidade de manter previamente as linhas de escoamento das águas pluviais antes de acontecer de facto uma situação destas. Portanto, existem alertas emitidos, portanto o Serviço Municipal de Proteção Civil é muito competente a identificar estas situações e a lançar os alertas, mas depois os serviços operacionais da Câmara Municipal não têm tido esta resposta. Agora, se não tem esta resposta porque ninguém os manda fazer desta forma ou não, enfim, é uma questão que deve ser respondida por quem tem a responsabilidade política da Câmara, e neste caso é a CDU. Portanto, porque é que chove com a intensidade que tem chovido nos últimos dias e só depois das chuvas começarem é que nós vemos os cantoneiros na rua a fazer a limpeza das sarjetas? Quer dizer, isto não me parece que seja normal. Portanto, como é que chega a outubro e não existe uma limpeza pós-verão das sarjetas que existem? Há sarjetas completamente atoladas em gravilha, como até reportei já ao município. Não se percebe como é que isto funciona desta forma, porque é que não há aqui uma resposta. Não sei se para a CDU e para o OMC a culpa também é dos eburenses, portanto são os eburenses que vão entupir as sarjetas ou não, e percebo a minha ironia, não é? Naturalmente com a questão que foi pública dos monos, mas a verdade é que tem que existir aqui uma capacidade operacional diferente e principalmente planeamento. E aquilo que fica evidente é que a gestão CDU anda sempre a correr atrás do prejuízo, portanto existem problemas, existem zonas alagadas e só depois é que existe uma limpeza. Quer dizer, eu lembro-me há uns anos atrás as coisas não funcionavam assim, não haviam tantos problemas de alagamento. Agora, se formos ver, não haveriam dias em que chovia mesmo muito e se calhar comparáveis com estes dias. Havia, quer dizer, no mesmo curto espaço de tempo não havia estes níveis de pluviosidade que nós temos aqui. Aconteceu e a resposta era distinta, portanto os sistemas de drenagem funcionavam de outra forma, mas havia limpeza de ribeiras que hoje não há, havia desentupimento de sarjetas que hoje não há, ou há de forma tardia. Portanto, isto, acima de tudo, também tem aqui uma questão de planeamento, que eu acho que surge antes e apesar da Câmara de Évora ter muitos problemas, mas é possível, efetivamente, responder a isto. E depois, então, ir às medidas mais pesadas do ponto de vista da alteração das alterações do clima que temos registado e que aí, efetivamente, a Câmara não mostra qualquer capacidade, mas que tem que mostrar no futuro. Portanto, tem que resolver o cotidiano e a seguir tem que ir a essa outra fase. A verdade é que esta gestão da CDU não só não tem capacidade como para isso, como, efetivamente, a cidade, em certas zonas, alagou e o Sr. Presidente da Câmara veio falar sobre o Prémio Nobel da Paz. E isto é a posição da CDU. Portanto, a CDU, efetivamente, não fala dos problemas que tem em casa e da falta de capacidade que tem para os resolver, mas fala de assuntos que é completamente alheio. Patrícia Machado, existe este plano, mas é uma estratégia que se pode implementar mesmo? Há ações concretas que possam minimizar estes riscos das alterações no clima que verificamos? Sobre os efeitos de um plano que só hoje vai à reunião de Câmara, acho que nenhum de nós está em condições, por mais que seja tentador da parte dos meus colegas de painel, dizer já mal sobre ele. Pronto, mas está a dizer mal dele, ou sobre os seus efeitos. Pronto, e portanto, os meus colegas estão ansiosos. Deve ser do temos outono. Temos de dar aqui a oportunidade à Patrícia de escutarmos a Patrícia, pronto, naturalmente. Mas, portanto, sobre o plano, não estou em condições de dizer os seus efeitos de uma coisa que só hoje vai às suas consequências. Eu acho que naturalmente este tipo de planos de medidas são importantes num quadro em que obviamente há esta realidade objetiva de transformações e de alterações, há uma própria alteração da realidade do concelho e em particular da cidade, desde logo a nível de construção, de um conjunto de elementos que, por exemplo, a capacidade
das redes coletoras de água precisa de ser mexida, não é? Porque estamos a falar de alterações também nesse plano urbanístico, precisam de ser tidas em conta, e algumas coisas têm sido feitas. Eu queria ocupar aqui um bocadinho da minha intervenção mais nisso do que propriamente naquilo que são efeitos que ainda não estão em prática, embora algumas das coisas que ali estão tenham vindo a ser desenvolvidas. Portanto, esta intervenção por parte do município é um primeiro aspecto. Ainda antes disso, obviamente que este temporal que temos assistido, e portanto as previsões da Proteção Civil e dos avisos amarelos e laranjas, aliás, como estamos a assistir em todo o país, e aliás, infelizmente, esta noite até no distrito, né, com as situações dos 3 desalojados em Montemoro Novo, ou o muro caiu em Mora, afetando 5 viaturas, portanto outras situações também noutros concelhos, e que já daqui também uma palavra de solidariedade, são coisas que obviamente deve, e ainda bem que há esse sistema de proteção civil que nos permite acautelar, mas são questões que obviamente não está nas mãos de resolução imediata, e sim de alguns elementos de prevenção, e portanto há aqui questões que se verificam, que infelizmente não conseguimos acautelar tudo, que é das árvores, disto, daquilo e do outro. Agora há medidas que podem e devem, e algumas têm sido desenvolvidas. Esta questão da limpeza e das desobstruções de zonas críticas antes e depois de intempéries, não é verdade que não se esteja a fazer nada. Há o programa de minimização das cheias em Évora, com a nova rede de coletores pluviais de grande capacidade que foram instalados, é lembrada a Praceta Dom João I, do bairro da Senhora da Glória, abrangendo outros bairros, tendo em conta ali as ligações dos 3 Bicos, da Avenida da Liberdade, do bairro António Sérgio. Já este ano a limpeza da Ribeira de Guadalupe, do Ribeiro junto ao Viver Municipal, do bairro da Almeria e Vilas do Alcaide, da Ribeira da Aminata, a questão da execução de um sistema de emergência de descarga de águas pluviais no bairro da Torregela, a limpeza e desassoreamento de cursos de água no espaço urbano, portanto, que foi desenvolvida, o reforço de meios operacionais para a limpeza das bermas, a questão de intervenção em algumas construções clandestinas, que tem influência junto às zonas de linha d'água, e portanto tem vindo a ser feita essa intervenção, e veja-se o caso dos canaviais. Portanto, agora há obviamente muito por fazer, e necessidade de prosseguir, e este plano reforça algumas dessas linhas de trabalho que têm vindo a ser seguidas e que eu valorizava, sem prejuízo naturalmente do que há muito por fazer. Portanto, eu acho que não corresponde à verdade, ainda que possa ser reforçada, de que só se intervém depois. Não é verdade. E aliás, quando há os avisos da Proteção Civil, há logo um conjunto de medidas de serviços que são postos em marcha. Depois, obviamente, nós estamos a falar de milhares de litros de água caída em pouco curto espaço de tempo. Veja-se o que aconteceu, infelizmente, o ano passado em Lisboa e noutras zonas do país, que obviamente merecem a atenção e precisam de ser alvo de avaliação de que perante estes fenómenos o que é que a gente ainda não está a fazer, que tem que se fazer, mas queria sublinhar ainda assim o trabalho que tem sido feito, a valorização da apresentação de um plano e naturalmente depois a sua execução, como é óbvio que tem que ser cautelada. Luís Pardal, habitualmente nestas circunstâncias de chuva o que as pessoas lidam essencialmente com as redes viárias, é o que mais se conhece, não tanto os casos mais críticos e mais graves como tu aqui frisaste, que estão relacionadas com famílias que vivem junto a cursos de água. Esses, se calhar, são casos menos conhecidos. E porquê? Todos desvalorizamos mais esses casos, essas situações, do que propriamente o facto de uma avenida ficar interrompida ao trânsito durante uma hora? Sim, enfim, uma coisa não invalida a outra, nem deve de ser comparada, de certa forma, não é? Porque, enfim, são tão diferentes na sua natureza, que se por um lado essas situações mais isoladas de famílias são processos complicados, mas eu aqui aproveitava para recordar e para deixar esta nota de preocupação do atraso, de um projeto que se prevê que seja concluído, que é um centro de acolhimento temporário, que Évora não tem um centro de acolhimento temporário. E é com preocupação que vejo passar os meses e não ver avanços relativamente a este projeto. Falo concretamente do antigo lar, portanto, junto ao estabelecimento prisional, o Lar dos Pinheiros. E, portanto, enfim,
e é lamentável que uma cidade como esta não tenha um centro de acolhimento temporário. E, portanto, são situações complexas, enfim, que de alguma forma, até pelas suas características, são mais reservadas do ponto de vista dos processos. Agora, bem sabemos que quando chove, que a nossa rede viária aqui em Évora fica ainda mais o caos, não é? Quer dizer, nós sabemos que a Câmara Municipal está a ser exímia naquilo que é escolhas, digamos, de gestão da mobilidade, não é? Quer dizer, não há uma gestão, quer dizer, esse é que é o problema. E, portanto, depois vemos-nos confrontados, quer dizer, enfim, se eu quiser ir à Praça 1º de Maio, eu não consigo ir de uma forma direta para o bairro Senhora da Saúde, que tem que dar uma volta inteira à cidade, quer dizer, estamos sem soluções. E isso é, naturalmente, muito preocupante, quando há soluções e que podiam ser concretizadas. Mas aí já estamos a entrar depois num pormenor muito grande, mas queria deixar essa mensagem. Sobre este plano, também é importante que o plano não vai nascer hoje na reunião de Câmara, não. Évora, Câmara Municipal, já tem uma estratégia desde, salvo erro, 2014, mas depois não temos a execução. Este plano que vem a ser apresentado tem, enfim, alguns aspectos, muitos aspectos, aliás, positivos, parece-me, que é um plano do ponto de vista técnico interessante, se bem que a fonte de dados, e bem sabemos que hoje em dia, quer dizer, estamos a apresentar um plano desta natureza no final de 2024, quando estamos a utilizar fontes de dados de 2015 e alguns de 2017, já estamos a entrar coxos, não é? E, portanto, é desse ponto de vista que é uma nota, digamos, negativa no plano. Agora, o que as pessoas querem ver, mais que os planos, é a execução. E é isso que nós não vemos. É claro que nós precisamos de aumentar a nossa rede de drenagem urbana e a Patrícia referiu aqui algumas intervenções. Enfim, isso deve ter sido nos últimos 12 anos. Mal seria se 23, 24. Mal seria só fui buscar. Sim, e a maior parte foi já este ano. Mas alguns deles foi feita alguma coisa, mas depois se resolveu o problema, não resolveu o problema. A questão das ribeiras, pois, mas isso é obrigação da Câmara. Aliás, todos os anos devia limpar as ribeiras no tecido urbano. Quer dizer, não é uma vez, tem que se limpar de 5 em 5 anos. Não, é todos os anos devia ser limpo. E é essa máquina que não está oleada, mas que precisa de ser oleada e que, com isto, não é uma crítica depreciativa aos trabalhadores, é sim à organização, que eu tenho a certeza. Se há aqui uma dúvida se os éborenses sentem efeitos desse tipo de ação, Francisco Brito, estamos a falar neste tempo de outono, portanto, estamos a 2 meses do inverno, estamos basicamente a 2 meses do inverno, mas também as alterações climáticas fazem sentir no verão. Quando é que achas que então se podem sentir efeitos de um plano para algo que, como é o tempo ou o clima mediterrâneo, por exemplo, que tem esta característica de uma determinada instabilidade e às vezes ter estes episódios assim mais críticos, sendo que percebemos que alguns deles possam estar a tornar-se mais graves? A pergunta é quando é que nós podemos sentir a aplicabilidade disto, não é? Portanto, sim, e o que esperar disso? Portanto... É assim, quando é que podemos sentir? Parece-me claro, quando a CDU sair da gestão municipal, portanto será naturalmente, e depois, consoante o resultado das eleições e da equipa que iniciar funções, veremos certamente uma ação. Agora, que tipo de ação... Mas com um plano destes que vai hoje à reunião, o que efeitos é que devem ser esperados? Neste curto espaço de tempo, quer dizer, até à saída da CDU, sinceramente, e para ser o mais objetivo possível, não espero nada, porque o plano de mobilidade também é espetacular e, enfim, muito pouco temos visto. Aliás, daquilo que é o plano, existe uma série de ações da Câmara Municipal que depois nada tem a ver com a lógica do plano, portanto, são escolhas completamente ao lado daquilo que seria expectável. Até porque, se nós formos ver concretamente o que é que esta Câmara Municipal fez, temos um exemplo bom na Rua do Muro e no Largo dos Taços, portanto,
portanto, dentro do centro histórico. Houve uma intervenção da Câmara Municipal para substituir a rede de abastecimento de água e a rede de drenagem. Portanto, a Rua do Muro tem uma calçada completamente irregular, foi levantada para colocar a substituição das condutas, e o centro histórico tem um problema, na maior parte das zonas, que é o sistema de drenagem a ser unitário. Portanto, o esgoto das casas está ligado ao sistema de drenagem das pluviais, portanto, as sarjetas estão ligadas ao esgoto das casas. Isto é um problema sério do ponto de vista de saúde público e não só, também depois desta falta de capacidade de conseguir... Até drenar. Financeiro, já aqui chegou a ser abordado. Até financeiro. Depois a água da chuva paga-se à entrada do coletor de etar, não é? A questão Câmara é paga que isto, a Câmara, os impostos que nós pagamos, naturalmente. A posição desta gestão da CDU foi substituir este sistema e manter exatamente o problema como estava. Portanto, não criar sistema separativo, portanto, as sarjetas ficarem num sistema próprio de drenagem só para as pluviais, só para as águas da chuva, e o esgoto doméstico ter um sistema próprio. Isto com a desculpa, porque mais à frente tinham que se juntar todos num coletor. Então, esta rua e o Largo dos Taços podiam já ficar prontos, não ficaram. Portanto, e obviamente não vai haver capacidade económica nos próximos anos de fazer novamente uma intervenção para corrigir isto. E aqui se mostra a falta de capacidade técnica desta gestão da CDU. Portanto, fazem escolhas, em vez de fazerem escolhas para o futuro, fazem escolhas assentes no passado. E isto é concreto depois quando nós vemos problemas de zonas alagadas. Portanto, não há um pensamento futuro. Vêm dizer, como a Patrícia aqui vem com o discurso estudado, que fizeram limpeza da Ribeira não sei do quê. A Ribeira não sei do quê tem uns quantos quilómetros em solo urbano e periurbano. E, no entanto, limpam ali, se calhar 20 ou 30 metros e dizem que fizeram a limpeza toda. Eu convido Zé Borense então a ir aos locais ver o que é que aconteceu. Porque eu já os vi e sei perfeitamente o que é que lá está. Portanto, os problemas continuam. Porque aquilo que acontece neste momento é que os serviços operacionais da Câmara chegam a um sítio, fazem um bocado e têm que ir embora para socorrer outro sítio qualquer, depois lá voltam passado uns dias para aquele sítio para tentar acabar aquilo e andam neste ping-pong. E não é porque os operacionais querem, porque os trabalhadores fazem aquilo que são indicados para fazer. É uma falta de competência enorme, de gestão, que a CDU tem na Câmara de Évora e a CDU sabe. Por isso é que depois há o nervosismo da Patrícia aqui quando se falam destas questões. Porque a CDU, e deixa-me só concluir, a CDU tem uma coisa muito, muito caricata, que é, são muito capazes de propor e têm imensas propostas para o panorama nacional e para o panorama regional, mas depois quando toca aos sítios onde eles têm competências de gestão, os problemas existem, Patrícia, e nunca são resolvidos. Vamos lá ouvir a Patrícia para fecharmos o tema. Que efeitos é que se devem sentir na prática pelos éborenses com um plano que vai agora à reunião em termos práticos? O que é que deverá resultar daí? É, do ponto de vista quer de continuação de uma estratégia, quer de associação de meios que naturalmente possa mitigar, porque acho que alguém que diga que vai resolver os problemas, que muitos deles, aliás, é um dos problemas das alterações climatéricas, não é? Climáticas, é que a imprevisibilidade que hoje, felizmente, a ciência e a técnica já nos permitem, alguns avanços e algumas previsões, mas há outras que não estão na nossa mão e, portanto, alterações e transformações sempre houve ao longo dos milénios, pronto, e as sociedades hoje, felizmente, estão mais capacitadas, assim tenham os meios e as condições para os intervir. Eu percebo e entendo, o nervosismo está da parte do Francisco e não da minha parte, que eu estou aqui tranquila, mas que é, ou seja, eu percebo que politicamente seja complicado haver elementos reais que a vida comprovam que desmentem ou contrariam esta linha que se procura tentar passar, que é zero feito, que nada é feito e que não há nenhuma perspectiva. Porque, obviamente, o que a vida demonstra em várias esferas, sem iludir dificuldades e sem iludir o caminho ainda muito grande que há pela frente. Porque está longe de estar tudo feito, aliás nunca está, mas está muito longe de estar tudo feito e tudo resolvido e, em alguns casos, bem resolvido, como é óbvio. Agora, esta insistência e calcar na ideia de que não é feito nada, quando de facto nós tivemos dos mandatos, este em concreto, com mais obra, com mais requalificação, nisso, Patrícia, com muita seriedade, é com muita seriedade. Aliás, algumas com impacto. Isso até é uma ofensa para a Bíblia Fernandes. Não, estou a dizer do mandato desde que a CDU voltou ao poder em 2011. Sim. Até porque teve outra capacidade financeira. Não, porque teve outra capacidade financeira e, portanto, está muito próximo do ponto de vista temporal. Aliás, veja-se a intervenção que está a ser feita no Rossio,
e ligação à estação ferroviária e os impactos que isso está a ter no trânsito, inevitavelmente, são obras, não é? Mas claro que depois vem aqui a alegação e tal do plano de mobilidade e veja-se o trânsito e o caos, veja-se, obviamente, aquilo que se procura a tirar com a areia para os olhos, que aí sim, não é incompetência, é a opção política de sucessivos governos não construir a IP2, o caos que isso cria a determinadas horas da cidade relativamente ao trânsito de pesados, muitas das vezes. E, portanto, eu percebo sim o nervosismo dos meus colegas, naturalmente, quando é puxada a realidade para cima da mesa. E, portanto, há muitas destas questões que precisam de ser resolvidas. Agora, dizer que nada tem sido feito não é verdade. Porque, obviamente, isto das ribeiras... Então, primeiro não se fazia nada, não há limpeza. Quando se demonstra pela prática que há limpeza, isso também é obrigatório. Portanto, há sim limpeza das ribeiras, há sim planos de minimização da situação, há sim investimento nas condutas, digamos assim, nas redes de coletores, até para a ampliação da sua capacidade, porque naturalmente há alterações, há limpeza de bermas. Agora, há muito para fazer e há coisas que não estão no nosso domínio, porque senão volto aqui a dizer Montemor, Mora, Lisboa, cada uma delas com as suas gestões, também são incompetentes? Pergunto aos meus colegas. Pronto, também são incompetentes, porque para o Francisco Brito toda a gente é incompetente, menos o PS. Já ultrapassamos o tempo do nosso programa. Mas vamos ao sim, não, talvez, naturalmente. Luís Pardal. Eu trago um talvez com muita preocupação. É que o Governo prevê no Orçamento de Estado mais 80 milhões de euros de receita, portanto, naquilo que diz respeito ao consumo de álcool e tabaco. Agora vocês dizem assim, então mas vão aumentar as taxas? Não, não vão aumentar as taxas. Portanto, do nada, o Governo agora prevê o aumento de receita de 80 milhões. Portanto, eu faço um apelo aos portugueses e às portuguesas que, enfim, é importante que Portugal tenha uma receita maior, mas que, bem, não consumam muito álcool nem tabaco. Mesmo para terminar, eu sei porque é que isto acontece. É que nós podemos meter lá, temos mais de 100 milhões e com isso aumentar a receita. Mas isso não é um orçamento, enfim, totalmente sério. Espero que ainda se retratem sobre esta receita. Francisco Brito. Ora, o tema do meu sinal talvez é de facto semelhante, mas porque toca ao Orçamento de Estado, efetivamente temos visto que existe alguma discussão sobre o tema e que tem sido mediático. Portanto, eu trago um talvez, mas em relação à negociação e à aprovação, portanto, vamos ver a responsabilidade política da oposição e vamos ver efetivamente qual é que é o futuro que querem dar ao nosso país. Patrícia Machado, num sim, não ou talvez? Os argumentos variam conforme o tema. Pronto, mas eu rapidamente. Eu a semana passada coloquei também nesta parte do programa a questão dos 2 projetos de lei que o PCP iria apresentar na Assembleia da República sobre a profissão de bombeiros e os direitos a ela associado, e esta semana não poderia deixar de trazer, portanto, um sim à valorização destes 2 projetos terem sido aprovados na Assembleia da República, com as consequências que isso tem com a sua aplicação para o aumento dos direitos destes, falando agora em proteção civil, mas neste caso dos bombeiros no nosso país, que bem merecem. Bem, e assim chegamos ao fim deste Sim, não, talvez, com Luís Pardal, Francisco Brito e Patrícia Machado. O programa regressa de hoje 8 dias, sempre quarta-feira às 18 horas, também ao domingo às 10 da manhã, quando quiserem, www.dnfm.com, com versão de áudio, vídeo, para ver e ouvir quando quiser. Até lá!